Olá, irmãos, tudo bom? A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é Arthur. E hoje nós vamos continuar a leitura bíblica de onde nós paramos da última vez. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos a Deus por mais gente de vida que você nos dá. Senhor, agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua bênção, por tudo que tem feito em nossas vidas. Agora vem pedir que o Senhor nos abençoe com o Santo Espírito para que nós possamos entender tudo que está escrito aqui no teu santo livro. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Por que Jesus usava parábolas? Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Jesus explica a parábola do semeador. Então Jesus perguntou: Se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: O semeador semeia a palavra de Deus, a mensagem de Deus, né? Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a palavra, a mensagem, a palavra, né? Elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E, quando por causa da mensagem chegam sofrimentos e perseguições, elas logo abandonam sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem preocupações nesse mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem, ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e entre outras 100 vezes mais do que foi semeado. A luz, Jesus continuou: Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio. Por isso, o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Disse também: Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda: quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. A semente. O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. E é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda. Jesus continuou: Com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce muito e fica até maior que todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. O uso das parábolas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. Ele só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um forte vento, um vento muito forte, né? E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que vocês não são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Esse homem é Jesus o queridão. Deus abençoe vocês.
Bem, essa foi a leitura do capítulo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, basta mandar no e-mail que eu deixei na descrição. Vamos orar para encerrar esse vídeo. Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, por mais cheio de vida que você nos dá. Te agradecemos, Senhor, por termos lido a tua santa palavra, meu Deus. Agora eu vou lhe pedir que o Senhor nos abençoe com o Santo Espírito para que nós possamos sempre estarmos junto contigo e nós possamos sempre andarmos no teu santo caminho, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.